Aí, tá gravando? Eu tava só passando aqui um cenário do que aconteceu, né? Que foi esse convite de novo para escrever lá para revista. O editor se Uhum. enrolou, se embananou, e quando ele me mandou o e-mail de retorno já tinha passado o prazo, né? Mas ainda assim gerou um momento ali, né? A chamada que a gente fez para escrever um texto. Algumas pessoas chegaram junto e colocaram. A gente teve a contribuição, acho que de um parágrafo da Natália. A Carolina, que está aqui, ela escreveu o texto inteiro. A Lua, que não está aqui, né, não pôde se conectar, ela também escreveu um texto inteiro. E eu não cheguei, né, no conta dessa viagem, que estava em Belém, não escrevi, não me engajei muito. Mas, assim, também tem coisas ali para eu colocar. Eu sei de algumas outras pessoas também que falaram comigo. E aí o que eu estou imaginando eu sei que né, o Felipe tem muito conteúdo também, está constantemente escrevendo. Uma coisa que eu imaginei que possa fazer sentido, já que já foi dado esse start, é a gente pensar num e-bookzinho, né? Alguma coisa para estar disponível para a rede, né? Com esses textos, essa coletânea, sobre culturas regenerativas, que eu acho que seria um material legal. E um exercício também de registro, sim, né? Que assim, eu pelo menos nunca participei assim, da criação de um e-book, né? Alguma coisa um pouco mais formatada, assim, né? Que não seja tão aberto. E aí, não sei, assim, o que que vocês acham disso? Eu sei que o Felipe recentemente lançou até um livro, né? Tem um pouco mais de experiência nesse processo aí. E, e se vocês acham que esse seria um caminho legal, ou se espera lá para setembro, né? Para tentar escrever de novo o texto para mandar para a revista lá, Philosophy Sharing, que é quando eles publicam de novo a edição lá. É, acho que essa é a minha Aham. ideia do papo, né? Tentar achar alguma direção para a gente seguir. Total, Danilo. Então, vou trazer um pouco do que eu percebi, assim. Que é muito difícil escrever desse jeito. Vai, vamos escrever. Aí uma pessoa traz um texto, a outra traz outro. Lá, Carolina, tudo bem? É, e então eu senti até por, enfim, ainda estou um pouco sem tempo, até por isso eu não contribuí, mas não contribuí principalmente a- por achar que seria necessário um passo anterior, antes de escrever, perguntar junto, né? Opa, o que a gente vai escrever, né? Uhum, Como? E aí talvez cada pessoa pudesse contribuir com uma parte, né? Porque né, o texto, eu acho que eu li o texto não sei se foi da Carolina, se foi de outra pessoa, né? Enfim, eu tive dificuldade em contribuir com um texto que já estava super legal, sim, assim, sim. né? Então, aí achei interessante essa oportunidade de aproveitar esse momento e amplificar as possibilidades, né? Eu tinha pensado que isso poderia surgir um texto com mais profundidade, né? Se cada pessoa ali escrever, né, sei lá, 1.000 palavras, assim, dá um super texto, cada um numa área onde domina mais, e fica uma coisa interessante, alguém faz uma edição, né, e aí a edição vai ser muito importante para deixar uma coisa fluida e tal. Então, o que eu achei que seria interessante é que a gente pudesse conversar mais ou menos os caminhos que isso poderia acontecer, e cada um falar, ó, me sinto à vontade em tal área, eu acho que a gente pode, Uhum, né, posso contribuir com isso. A gente faria uma estrutura, mais ou menos, né, uma introdução, vamos abordar tais aspectos, tais, e aí viria uma pessoa mais com essa função de costurar, deixar a coisa com uma linguagem mais homogênea e tudo. Me agrada muito essa ideia, né, de uhum, poder fazer um texto colaborativo, exercitar a autogestão e poder ter, né, criar um material com mais profundidade, porque tem mais olhares e mais pessoas contribuindo. Né? Então, assim, uhum. minha visão inicial é essa. Assim. Sobre o e-book, eu Legal. achei interessante, só que a linguagem do e-book não era exatamente o que eu estava visualizando, né? Assim, tudo bem, pode ter um e-book com qualquer tipo de linguagem, mas
eu pensei em um texto mais denso até, o que veio na minha cabeça, né? Agora, claro que é só uma primeira percepção. Uhum. Então você imaginou algo mais. O que me veio à cabeça são algumas revistas que eu acompanho, tem a Ion, a própria Emerge Magazine, que eles têm alguns textos assim que são aquele texto você senta ali 2 horas, 3 horas para você ler e, né, mergulhar. Pode ser um formato legal também, pode ser um formato legal. Aí Ah, a. não sei, desculpa. Aham. Pode falar, não, pode falar. Não, eu ia dizer que eu gosto de ambas as ideias. Eu acho que tanto o texto cocriado, também acho que é um desafio encaixar, né, as ideias, mas eu acho que vai ser uma experiência bem legal. Mas a ideia do e-book eu achei incrível também. Tipo, se Uhum. cada um escreve um texto mais com base, de repente, na sua linguagem, né, no seu repertório e tal, e a gente põe tudo isso junto, acho que fica uma complementariedade bem legal. Então, não sei, acho que as duas possibilidades são bem bacanas. Aí Mas, seria enfim, eu topo o que vocês quiserem, mas Uhum. eu não sei se precisa excluir, né? sim, sim. Seria um compilado, né? Assim, um e-book com 4, 5 textos. Assim, eu acho até mais fácil isso, né? É. Assim, cada um escreve sobre um tema, né? Assim, sobre uma abordagem, de uma forma que tem mais a ver com consigo mesmo, né? Fazer essas costuras, esse artigo, vamos dizer assim, ele exigiria mais interação, mais envolvimento, né? Porque, Algo que me veio aqui, que seria uma mistura, né? A gente pensar nessa compilação de textos e esse e-book tendo uma introdução, a gente pode pensar nessa introdução coescrita, né? Entre as pessoas que, vamos dizer, enviaram um texto para o e-book, né? Os autores ali, eles escrevem daí uma introdução que acho que seria algo um pouco menor, né? Só ali contextualizando os textos que vêm em sequência, aí seria um exercício de coescrita mesmo, assim, né? Exato. E ao mesmo tempo também uma coisa que enquanto você pensou isso, eu pensei o contrário, que é um pós-fácil, tipo assim, uma compilação, uma síntese. Então, depois de todos os textos, a gente fazer um coescrito que seja uma síntese de todos. Pode ser também. Parece ser até mais legal. Acho que pode ser ambos, né? Ter tanto a introdução, mas a Uhum. introdução mais no sentido de apresentar e depois a síntese, né? Seria bem show. Sim, sim, sem dúvida. acho super legal também. Uma coisa que me agrada muito é o processo de discussão, assim, né? Que talvez teria se a gente falasse, ó, vamos sentar junto, vamos. Tá, mas então beleza, o que é cultura regenerativa, né? A gente vai Ah, sim, escrever através de que olhar, né? O que não pode faltar, qual que é o ponto que a gente quer fazer. É um processo que me agrada muito, porque eu acho que é um processo de aprendizagem, assim, para todo mundo. sem dúvida. Mas acho que é importante também perceber que aí é um comprometimento de envolvimento que eu mesmo, assim, tenho minhas dúvidas de É. quanto que eu, né, assim, mas assim, seria ótimo, eu me esforçaria ao máximo para fazer isso acontecer. Eu enxergo o e-book com um pouco menos de interação, né, direta, o que pode ser até bom, assim, no caso. E a interação estaria mais ligada na introdução e no fechamento, né? Uhum. Me agrada muito a ideia porque o e-book ele é algo muito legal, né? Um resultado que a gente pode dar para as pessoas e tal, né? Mais bonito, mais gostoso do que um artigo num blog, assim, né? Uhum. Uhum. Então, são todas possibilidades bem legais. Sim. Bacana, bacana. Acho que vale deixar aqui registrado também, e aí acho que pode servir para a gente pensar em
como dinamizar isso, né? A experiência da primeira coescrita, que eu não sei se o Felipe chegou a chegar, é ótimo, se o Felipe participou. A Carolina tá mais recente ali conectada, né? Mas eu até abri aqui o pad e, cara, foi uma coisa assim que até eu duvidei que aconteceu, mas aconteceu, porque foi basicamente um convite, né? Vamos escrever. Eu dei mais contexto, né? Contextualizei mais e eu fiz um esforço maior também de chamar as pessoas, de expansão do campo, né? Mas como eu estava viajando agora, eu realmente fiz pouco esse esforço. E assim, acho que foram 6 ou 7 pessoas que chegaram com parágrafos, né? Aqui ainda é o meu. Eu tinha até criado um Slack na época para a gente tentar interagir mais. Não rolou o Slack. Mas aí as pessoas foram fazendo, né, suas contribuições. E no momento de fazer a costura, e fui eu que fui fazer a costura, foi muito natural, assim, sabe? Eu acho que as pessoas entenderam a essência. E é uma pena que eu não sei quem participou, além daquelas que me falaram, assim, né? Porque não tinha colocado essa coisa do nome e tal. Mas que me falaram foram 5, mais ou menos. E eu imagino que tenha mais. E o papel de costura foi muito sutil, assim. Eu só tive que adaptar uma coisa ou outra para formar uma unidade. E depois eu traduzi, né? Eu acho que esse tipo de dinâmica tem pouca interação, né? E eu acho que foi um pouco da proposta experimentar isso. Para essa experiência que a gente está falando agora, eu já gosto mais disso que o Felipe falou, né? De ter as discussões, que eu vejo muito valor nisso, né? De repente até gravar isso e ter isso como uma adição ao e-book no final, né? Um e-book um pouco multimídia, assim, né? Se de repente até rolar de editar essas conversas, pegar algumas ideias e tal, dá para pensar nisso. Também não sei, são ideias, eu não sei o quanto eu estaria disponível de ir lá e fazer isso, né? Mas eu acho legal essas interações e ter elas registradas, ou mesmo que seja só, né, um conteúdo aí para ficar no YouTube ou no podcast aí enfim, de qualquer cluster, né? Mas esse processo aqui eu achei que foi bem legal de coescrita, porque ele gerou um texto que eu gosto muito. Inclusive, eu estou há um bom tempo tentando fazer criar uma facilitação visual para esse texto, né? Fazer um vídeo dele. E fluiu, assim, né? Eu não sei se foi uma coisa das pessoas que participarem pegarem a essência e tal. Agora, com base nisso, eu acho que seria legal a gente pensar aqui que tipo de, né, estrutura a gente cria para essa cocriação, né, desse e-book, se for isso que a gente for fazer, né? Ou seja, o que seria necessário em termos de animação disso, né? A gente pensar em alguma periodicidade de encontros, a gente pensar de repente em alguma outra ferramenta, né, além que não seja esse pad. O que vocês acham assim sobre isso? Eu não conheço bem o PED, na verdade, eu nem tinha visto ele aberto assim, só quando eu abri pelo celular nem apareceu dessa forma como você mostrou no computador. Uhum, Depois eu vou até tentar baixar no computador. Mas eu também achei desafiador, né? Quando você fez o convite da coescrita, uhum, eu esperei um pouco, falei, bom, deixa eu ver como que as pessoas vão começar. Daí ninguém começava e um sábado eu acordei inspirada, falei, bom, vou começar eu. E uhum, acabou, na primeira sentada saiu aquele textão. uhum, Falei, bom, eu vou colocar lá, primeiro para ver se tem a ver, e depois as pessoas podem ir excluindo e parágrafos e substituindo e tal, né? uhum, Mas como não aconteceu, eu também não tenho essa experiência, né? Aí você está uhum, contando essa experiência que foi super legal do texto anterior. Eu acho que deve ser incrível mesmo. Eu acho que dá para a gente insistir nessa ideia. E também gosto bastante da questão das rodas de conversa, mesmo que sejam virtuais, e que de repente a partir dela o texto possa ir emergindo, né? Não sei.
Uhum. Eu topo. O que vocês estiverem disponíveis aí para fazer, tempo e energia, eu super tô afim de ter essas experiências colaborativas. Uhum. Eu só tô imaginando se, assim, se tem algum, como é que pode dizer? Se existem condições que são mais propícias para essa coescrita, né? Que não necessariamente é o PED. Eu sei que ali é uma coisa que talvez seja até menos propícia, né? Mas coisas que a gente possa pensar aqui que, que vão aumentar a chance das pessoas participarem de uma forma engajada, né? Acho que é um pouco da ideia aqui, de, se for para ter essas conversas e tal, tem um comprometimento mínimo que seja envolvido, né? E aí eu não sei se existem, assim, se existem aspectos do convite, né? Vamos dizer assim, o convite que eu tô vendo um novo convite sendo feito, assim, né? Para rede, assim. Se existem aspectos desse novo convite que vão aumentar as chances, assim, de participação engajada, né? E esses aspectos podem ser, né? Coisas que me vêm à cabeça. Ah, a gente vai tentar se reunir com tal periodicidade. Ou a gente, não sei, não sei assim o que seria isso, né? Que aí já pensando um pouco nessa estrutura de cocriação. Eu me sinto muito confortável com formatos mais livres, né? Como isso, abre um pad, a gente vai ali se auto-organizando. Mas eu não sei se essa é uma coisa que é compartilhada por outras pessoas. Provavelmente não, né? Na verdade, eu sinto que algum tipo de estrutura que diz, pelo menos, como iniciar, geralmente facilita o processo. Mas eu não consigo pensar em nenhuma estrutura desse tipo no momento, assim, para essa coescrita, né? É, é, assim, isso para mim também eu vejo como um experimento e um aprendizado, assim, né? Então, até mesmo essa forma mais livre, auto-organizada, eu acho que essa estrutura de tópicos, assim, de direcionamento, iria chegar. Eu mesmo iria colocar ali perguntas e não texto, assim, só perguntas, né? Então, eu acho que ia caminhar para esse sentido. O encontro potencializa mais ainda, né, esses encontros virtuais. Aí, assim, a dúvida que eu tenho também porque aí eu acho que muda o formato, né, a quantidade de pessoas, assim, participando, Uhum. né. Se for ali até umas 5 pessoas, né, 4, 5 pessoas, pode se dar de um jeito. Isso foi uma coisa aberta, assim, né, ó, tipo, se junta o Emergir, mas a rede do IDR já é convite direto para umas 300 pessoas, assim, né? Uhum. Assim, não É. acho que vai chegar muita gente não, mas porque assim, aí, o que é mais importante para a gente, né? É o resultado ou é o processo? Uhum. Acho Sim. que essa é uma pergunta legal, porque eu acho que né, para mim talvez seja mais o processo, assim, que é bem claro que o resultado é muito bom, né? Mas talvez acho que essa seja a primeira pergunta, porque ela muda o foco assim do que a gente acha razoável ou não, né? Será que a Sim. gente está falando, a gente está escrevendo sobre regeneração, mas será que o foco aqui não é essa coisa auto-organizada, essa coisa fluida que a gente não sabe trabalhar com com desapego, né, de estrutura e etc. Você acha que talvez seja uma primeira pergunta aí, né? O que é mais importante para a gente, né? Para mim, com certeza, o processo, assim, né? Eu gosto de ver o resultado também, mas para mim o processo é a prática do que a gente está escrevendo sobre, né?
é meio que está pensando principalmente em temáticas mais relacionadas à auto-organização, né? Que estão ali imbuídas em culturas regenerativas também. Essa prática, ela é isso, né? É um exercício disso. E, o resultado, ele tem um valor ali simbólico, né? Desse processo como um todo. Mas para mim o foco é outro, assim, é não entender como esse tipo de coisa pode acontecer num experimento mesmo, é um ambiente virtual, com pessoas que já estão conectadas e etc e tal. Nesse sentido, eu me sinto confortável de, por exemplo, continuar animando esse processo que já foi iniciado, né, com as pessoas que já chegaram juntas, né, porque algum tipo de convite já foi feito. Isso chamou a atenção de algumas pessoas e já rolou ali uma auto-organização seletiva, vamos dizer assim, né? Então, de repente, a coisa seja... então vamos aqui. Seriam umas 6 pessoas, eu acho que se mostraram interessadas, né? Mais ou menos, assim. Então, vamos aqui tentar nós iniciar essa construção. Eu não, assim, deixaria de comunicar o que está acontecendo para os clusters de forma geral, de repente até continuar usando ali o canal do Emergir como um lugar de comunicação, ou se ficar muito bagunçado, vai para algum outro lugar. Ainda permeável ali para se alguém quiser ainda chegar e participar, né? Mas eu jogaria energia em quem já se prontificou, se mexeu para isso, né? E aí, para essas pessoas, eu acho que fica a questão daí, que tipo de dinâmica a gente vai querer dinamizar juntos, né? Acho que, de repente, não sei, o que tá me vindo aqui é que, de repente, assim, o ideal seria definir ou fazer mais perguntas ainda, né? Para esse grupo um pouco maior, né? Que são dessas pessoas que demonstraram algum interesse. E a partir daí começar algum tipo de trabalho, né? Com alguma ferramenta, não sei. É um pouco da minha sensação agora. Uhum. É... Não, maravilha, eu super top continuar nesse processo do tipo que foi lá. Você comentou que não sabe se aquele lugar é o melhor. Você, o Google Drive, todo mundo está muito familiarizado, né? Uhum, uhum, Mas assim, eu particularmente me sinto confortável ali, mas talvez pode ser que seja mais democrático ali o Google Drive, né? uhum, Eu não sei, para mim tanto faz. Eu acho que é, eu acho que se a gente fizer um primeiro esforço de orientação, né, eu pensei em fazer duas coisas. Uma, colocar algumas sobre perguntas gerais assim para as pessoas refletirem, colocar alguns links assim de alguns textos, acho que pode ser interessante, né? Ter uma parte ali onde cada um pode colocar algum texto que leu para escrever aquilo, e aí a partir daí a gente pode ir se alimentando assim de outras fontes. E no fim das contas criar algum processo que permita fazer um recorte, né? Porque talvez essa seja a minha maior dificuldade. Porque culturas regenerativas é algo muito amplo, assim, acho que a gente precisa chegar em um recorte particular, né? A gente está falando uma perspectiva pessoal, uma perspectiva planetária, uhum, né? Enfim, qual que é o olhar que a gente está dando e se a gente tiver esse recorte, eu acho que facilita muito essa coescrita. uhum, Agora, se cada um, né, se estivermos coescrevendo olhando para lados diferentes, eu acho que dificulta um pouco. Mas esse processo ele pode ser feito no próprio texto, assim, é uma uhum, opção, né? uhum, É, de tipo assim da gente ir conversando ali, né? Assim, em perguntas e respostas mesmo.
enfim, acho que vale a experiência. Só é isso, só seria importante de fato ter umas 5, 6 pessoas pelo menos, né, para deixar rico o processo. Uhum, E em relação aos encontros no Zoom, enfim, aí a gente vê o que uhum, flui. Mas é o que me agrada, sim. uhum. Ou seja, meio que manter mais ou menos o que já está, só que com mais energia. Acho que com um pouco mais de energia e intencionalidade, né? Um pouco mais concentrado, assim, focado. Beleza, assim, eu fico então de fazer aí um resumo aqui desse papo e né, tentar puxar uma outra conversa aí. E aí vai ser uma coisa de ajustar horários e dias, aquela dinâmica, né, com as pessoas que estão envolvidas. Eu acho que no encontro daí com esse grupo, esse núcleo um pouco mais definido, vai dar para entender melhor o formato do processo e um pouco, né, do que a gente quer, pensar em recorte ou não. Eu gosto, na verdade, das diferentes visões, assim, diferentes olhares, né, imbuídos nos textos, porque aí você realmente tem quase um caleidoscópio, assim, né, de perspectivas dentro de um e-book, de um pacote. Mas eu acho que é o tipo de coisa que a gente tem que conversar com quem vai estar querendo tocar esse processo, né? E eu acho que para mim é isso, assim, eu fico de fazer esses chamados e, e eu, na verdade, tenho que sentar para ler com calma realmente os textos que já estão aí, né? Da Carolina, da Lua, ler com cuidado. Mas, A Lua não vai compartilhar o texto dela para a gente poder ler também? pois é, então, ela mandou para mim no privado. Aí eu mencionei que ela escreveu lá no grupo, meio que dando a chance dela compartilhar, mas Dela compartilhar. eu não me senti Pergunta, assim. ué. Não, pergunta, fala que a gente quer ler. Eu vou perguntar, que eu acho que ela tá na correria doida lá É, também. tá É. viajando também, né? Ela chegou em Belém agora, eu saí, ela chegou. Mas vou E E pedir o que que você, você Carolina? fez? O que que você aprontou na sua viagem lá? Conta pra gente. Belém. Foi um pouco uma viagem de férias, assim mesmo, sabe? Ah, tá. De descanso, mas é, a gente, a gente acabou se envolvendo com algumas coisas lá, né? Uma delas que a gente se envolveu mais foi o contato, assim, um recontato, né? Um reencontro a um casal de amigos lá, que é onde a Lua tá agora, inclusive, né? Ela ia encontrar lá com eles. Que é o Timei, a Sureni e a Carla. Eu conheci eles ano retrasado no Rio. E a gente só tem mais 10 minutos no Zoom aqui. É o tempo mesmo. E, assim, o time aí, ele tá numa jornada muito única, assim, muito importante, né? Ele é um dos poucos membros da etnia Avaeté, ou Assurini, né? Depois que teve contato, deram esse nome, Assurini, eles estão ali localizados no Médio Xingu. E o contato inicial com o Caraí, né, como eles chamam, os não indígenas, se deu há quase 50 anos, 48 anos, e desde então foram muitas transformações, a maioria negativa, assim, né, no modo de vida deles, e eles chegaram a um momento crucial, assim, de quase extinção, né, devido a doenças e tal, chegaram a um número bem crítico, assim, 1 milhão e 40 pessoas. E hoje eles estão num processo bom, ainda de luta e de resistência, né? Mas um processo muito influenciado e muito agredido pelas grandes construções ali da região, né? Especialmente Belo Monte,
que há uns acho que 13 anos que iniciou as construções lá, né, tem assim trazido muitas influências, ainda mais assim, né, influências que estão perturbando ali a dinâmica, não só da etnia deles, como de outras também, né? E é aquele processo de aculturação mesmo forte, assim, né, que às vezes a gente escuta por aí. E é o time aí que tem 25 anos, há 5 anos atrás ele entrou num processo, assim, de querer entender que cultura era essa que estava chegando e transformando tudo ali na vida deles, né? Então, ele saiu de lá e fez um ciclo de viagens aí pelo Sudeste, passou por São Paulo, pelo Rio, em parceria com a Carla, que é a companheira dele, né? Os dois juntos. Eles estavam. Ele é de lá. Ele é de lá, ele é Abaeté. E, e aí eles fizeram muitas atividades assim com vários núcleos, né, de regeneração de certa forma, mas permacultura, núcleos de luta pelos povos da terra, Gaia Education, né, vários centros de agrofloresta aí da região do Sudeste, ecovilas e tal, eles foram fazendo o que eles chamam de trocas de saberes e práticas, né? E a ideia era basicamente que o time aí pudesse se situar melhor, assim, a nível cultural mesmo, né, do que é que estava chegando lá na aldeia. E enquanto isso, lutar pelas questões básicas ali, né, que regem a sobrevivência do povo, assim, né. E no meio desse processo, várias coisas foram acontecendo, eles foram descobrindo, né, que quais instituições realmente estavam ali para apoiar a causa indígena e quais estavam, na verdade, mais atrapalhando do que apoiando. Acho que todo mundo sabe que a FUNAI é muito controversa nesse sentido, por exemplo, né, mas outras instituições. E eles, assim, não se institucionalizaram porque a gente está falando de um povo pequeno, ele não é o único, mas é a pessoa que mais mergulhou na cultura caraí para entender como as coisas funcionam, assim, né? E os outros membros da etnia acabam não tendo essa oportunidade, né? E aí hoje ele está de volta para Belém, ele e a Carla, né? São os dois que estão nessa jornada. O projeto deles chama Agenda Vaité, né? Esse projeto de troca de saberes e práticas. E aí em Belém há 3 meses atrás, eles iniciaram, junto com uma outra pessoa, uma casa de acolhimento para povos indígenas, né, na cidade. Essa era uma demanda também que eles tinham e têm, né, quando se precisa ir para a cidade para fazer qualquer coisa. E essa casa, a ideia é que seja um lugar de acolhimento, mas também de realização de workshops, né, uma casa com o espírito ali de casa colaborativa, esse tipo de coisa. E a gente ficou lá, né, a gente estava lá com eles e ajudando um pouco no processo de reestruturação dessa casa, porque a casa até esse momento estava sendo mantida por esse outro parceiro, que é um pesquisador, né, a ideia era fazer pesquisas com o próprio time aí, rolaram desencontros, esse pesquisador já não está mais apoiando a casa, e agora eles estão com a missão de dar continuidade a isso, né? E aí, enfim, existem custos associados, né? Existem também muitas pessoas que estão por lá, né, formando ali uma rede de sustentação do espaço. E todas as questões enfim, da etnia, né? Em paralelo a esse processo, os familiares do time aí iniciaram uma outra aldeia no território da reserva, né? E a ideia dessa aldeia nova é que ela também seja um espaço de trocas um pouco mais conscientes, né, com a cultura caraí. Tá no início ainda também. E esse processo tá seguindo aí. E a gente esteve lá, eu tô ajudando eles um pouco na construção do site, né, fazendo o que eu consigo ali. Enfim, muitas
muitas experiências fortes lá, né? Assim, de contato com o que eles estão vivendo, mas também de imersão na cosmologia Havaeté, que é sensacional, assim, né? Todos os dias o time aí contando história. E ele tá no processo agora de pajé, né? Ele iniciou o processo, então, assim, muito Legal. rico, tudo que ele tá vivendo, muito intenso, em todos os níveis, né? Materiais, Uhum. energéticos. E a gente pôde compartilhar um pouco, né, com eles lá, dessa realidade. E E tem ayahuasca também, essas coisas não, todas ou não? não, as medicinas não estavam envolvidas lá. Culturalmente, os avaetés, eles utilizam mais o tabaco, né? Uhum. E, os rituais de cura são através do tabaco e de outras plantas. E lá na casa ainda não está rolando rituais em si, cerimônias, né? Estão rolando Uhum. mais trocas através de rodas de conversa e workshops. Uhum. Mas foi isso. E aproveitamos Belém também, né? Que é uma cidade maravilhosa, uma comida Praia de incrível. Rio, né? Praia de Rio Muito incrível, maneiro, cara. Mosqueiro, né? A gente não Nossa, chegou aí ao Mosqueiro, mas a gente foi a Cotijuba e a gente foi a Marajó. ai, que Delicioso. incrível. Praia de Rio com onda. Incrível, É, incrível. incrível. Ah, foi ótima a viagem, foi muito boa. Muito bom. E agora a gente está em Brasília para visitar aqui alguns parentes também. E semana que vem voltamos ao Rio. Muito bom. Obrigada por compartilhar. Imagina. Também depois quero ouvir mais aí de você, Carol. Então, eu cheguei faz pouco lá na rede, né? Às vezes vocês têm uns papos cabeça muito profundos que eu não consigo nem colocar o dedo ali. Apesar de eu ter as minhas opiniões, eu quase escrevi agora nessa reflexão que está rolando agora, Tá mas não rolando deu lá. tempo, mas eu quero colocar alguma coisa também, enfim. Ah, no seu Essa tempo. foi, Mas estou curtindo. E eu cheguei até o Emergir pelo Felipe, que eu também não conheço o Felipe pessoalmente ainda. Felipe, pretendo em algum momento fazer o seu curso, mas eu estava o Felipe, no Reinventando Organizações, convidou para a rede dele, que eu entrei, e aí ele convidou para o Emergir, que eu entrei também. Eu estou entrando em tudo Maneiro. que é rede, porque eu estou muito nesse chamado, assim, e a nos gente está no últimos... The Forest, né, também. Então, e agora eu vi que você está no The Force também, que eu acabei de chegar lá também. Maneiro. Legal. A E ótimo. confluência aí. Gente, vai cair daqui a pouco. A gente tem menos de um minuto aí. Então, só agradecer a presença de vocês e vamos dar continuidade nesse processo. Tá, eu vou te Vamos mandar sim. mensagem, Carolina, até para saber mais sobre o